caros participantes, Conselho Regional de Economia de São Paulo, tenho o maior prazer de recebê-los mais uma vez. Estamos no 5º encontro do nosso projeto Elas e Eles Assuntos Econômicos. Hoje trataremos do plano plurianual e temos a honra, uma satisfação imensa de receber o professor Odilon Guedes. Eu sou Graça Barcos, estou na coordenação da Comissão Corecon Mulheres e vou dividir o espaço com o professor Odilon. Tenha um ótimo evento. Passo agora a palavra para a nossa moderadora, a experiente economista Nádia Rezende, especialista na área de comportamental, que irá contar um pouco do seu conhecimento para nós, economistas, e para a sociedade, já que essa live é feita para a sociedade, e moderar os nossos trabalhos. Muito obrigada, Nádia. A palavra é sua. Obrigada, Graça. Obrigada a todos pela presença aqui, Ariane, Fernanda, Vivian, todos os nossos economistas amigos que estão aqui. Nós estamos começando aqui o circuito de palestras virtuais, Elas e Eles, Assuntos Econômicos. Nós do Corecon, né, como eu sou delegada regional do Corecon, eu vou me apresentar primeiro, né? Então, meu nome é Nádia Rezende, eu sou economista, pós-graduada em Administração de Marketing, com MBA pela Fundação Dom Cabral. Sou delegada hoje distrital do Conselho Regional de Economia, sou perita econômica, mas tenho aí uma experiência muito grande no setor privado como executiva por mais de 20 anos, e nos últimos 5 anos eu me dediquei mais à parte comportamental. Né? Sou analista comportamental neurosistêmica, trainer em PNL e Master Coach. É muito gostoso unir, né, a economia com a parte comportamental. Hoje está muito em voga, nós tivemos aí nossos prêmios Nobel, né, ligados à economia comportamental, então é um assunto bem interessante também. Mas hoje nós vamos estar falando de um tema mais interessante ainda, que é sobre o planejamento do nosso governo, né? A viabilidade do plano plurianual na Federação Brasileira, o famoso PPA. Né? E para estar falando sobre esse tema, nós temos aqui 2 grandes economistas que eu admiro muito, e eu vou estar falando um pouquinho do currículo deles. Né? O primeiro é a Graça Aparecida Barcos, que é economista, com multiformação acadêmica, pós-graduada pela FGV em Finanças Públicas, maestra internacional em Fazenda Pública e Administração Financeira pela UNED de Madrid, da Espanha. É corresponsável no Brasil pelo RANF 2, no Instituto de Estudos Fiscais do Governo Espanhol. Integra o corpo técnico do controle da administração pública. É autora de vários artigos nacionais e internacionais. É coordenadora hoje da nossa comissão do Corecon SP Mulheres, do Conselho Regional, a qual teve a iniciativa dessas palestras aí tão importantes para a gente. Para estar dividindo aí o espaço com a Graça, nós vamos estar recebendo aqui o Odilon, que é economista, Odilon Guedes, economista, mestre em economia pela PUC São Paulo, professor do curso de pós-graduação, gerente de cidades e da Faculdade de Economia e da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Professor de economia das faculdades Oswaldo Cruz e da Escola do Governo. Membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. É professor convidado do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo e do curso de pós-graduação Tópicos Avançados em Administração Pública, Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas São Paulo. Foi presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo e é membro hoje do Conselho Federal de Economia, vereador e subprefeito na cidade de São Paulo. Autor do livro Orçamento Público e Cidadania, da editora L Física. Eu queria começar os trabalhos com a Graça, só falando um pouquinho do nosso planejamento. A Graça vai estar falando por alguns minutos, depois o Odilon também, e nós vamos estar abertos depois para perguntas, e vamos estar respondendo essas perguntas aí durante os próximos minutos, tá? Graça, passo a palavra para você, vamos começar com elas, né? Então, a Graça vai começar aí falando um pouquinho sobre o plano. Muito obrigada, Nádia,
pelas explicações a respeito dos nossos currículos, do nosso objetivo hoje, do plano plurianual. Meus amigos, primeiramente eu vou pedir desculpas e licença aos economistas por a linguagem que eu quero utilizar. O nosso objetivo, com todo esse projeto das 6 lives, envolvendo um grupo de mais de 20 economistas nesses trabalhos, é atingir a sociedade. Então, nós vamos afastar o economês e eu vou tentar passar para vocês o que seria o PPA, Plano Plurianual. Veja bem, eu vou começar dando um exemplo pessoal, hipotético. Eu, Graça, sou uma mulher casada, eu trabalho, meu marido também, ele tem um rendimento de R$4.000 e eu ganho 2. Por quê? Eu sou mulher, né? Eu ganho um pouco mais. Às vezes eu tenho condição de receber um pouquinho mais, eu chego a ganhar 4. Mas eu chego a ganhar 2/3 do que ele ganha, porque as mulheres realmente na área profissional ganham um pouco menos. Bom, melhorando para vocês, acho que o meu orçamento está um pouco pequeno, vou dar um exemplo um pouquinho maior. O meu marido, ele ganha 10.000 e eu ganho 6.000. Tá bom? Nós temos R$16.000 por mês. Nós temos 2 filhos. Nós temos uma filha de 3 anos e um filho de 11 anos. Nós somos pessoas bem dedicadas no controle da nossa administração e nós temos projetos para pequeno tempo, que seria mais ou menos pouco tempo, 1 ano, para 3, 4 anos e um projeto maior para uns 10 anos. Nós começamos a marcar tudo. Para esse ano, eu conversei com o meu marido e nós precisamos pintar a nossa casa, porque ela está já na hora pedindo outra tinta. Então, nós vamos fazer isso. Daqui 3 anos, eu conversei com ele, porque os nossos filhos não conhecem a Disney, e nós vamos para lá. Então, nós vamos ter que ter uma reserva. E nós vamos trabalhar para isso, já com essa meta, separando a despesa normal da nossa casa. Aí, nosso filho de 11 anos nos procura e fala: mãe, pai, olha, eu queria comentar o seguinte com vocês, eu estive pensando, eu gosto tanto de estudar, eu quero fazer medicina. E nós sabemos que medicina é um curso muito caro. Eu vou voltar a conversar com meu marido. Marido, olha, o nosso filho, ele tem 11 anos, ele quer estudar medicina, e nós vamos começar a nos preparar agora, porque a medicina é um curso longo e um curso caro. Ele vai ficar mais ou menos 10 anos lá entre faculdade, pós-graduação e alguns projetos no exterior. Nós temos que estar preparados. Não será quando ele for prestar o vestibular que nós vamos pensar nisso. Então, vamos já deixar uma parte reservada para o futuro do nosso filho. E nós continuamos controlando nossas despesas. Aí acontece uma chuva, como aquela que nós tivemos ontem aqui em São Paulo, que fez aqueles estragos e tal, e ela acaba com o telhado de 2 cômodos aqui da nossa casa. Não estava nos nossos planos. Nós temos que acudir e também pintar um pouco desses 2 quartos. O que ocorre? Vou lá conversar com meu marido, a gente sempre conversa, porque no planejamento nós temos que conversar e nos lembra algo, planejamento. Planejamento é o assunto da palestra de ontem, da Sônia Lima e do Paulo Brasil. Eles falaram muito sobre planejamento. Nós temos que planejar. E vou falar ao meu marido: olha, esse ano esquece pintura da casa, porque o dinheiro não vai dar. Nós vamos cuidar dos cômodos que precisa arrumar o telhado. A viagem daqui a 3 anos para a Disney, nós vamos ter que fazer, acho que daqui a uns 5 anos. E aquela reserva que nós temos para o nosso filho lá da faculdade de medicina, essa não pode mexer, porque essa é muito séria, nós vamos ter que deixar guardadinho ali, mas sempre olhando. Não podemos ficar diminuindo, porque senão nós não vamos atingir, porque o objetivo, quando ele chegar com 18 anos, ele vai para a faculdade. Esse tem que mais ter cuidado. Nós vamos continuando assim. Meus amigos, o governo é muito parecido com a nossa casa, só que é uma casa bem grande, uma casa que envolve um país, que envolve um estado, que envolve os municípios. O Brasil, a federação, o governo federal com o presidente e o Congresso, os estados com os governadores, são 26 estados, governadores e Assembleia Legislativa e o Distrito Federal, e os 5.570 municípios com o prefeito e as câmaras municipais com os vereadores. Funciona como se fosse a nossa casa. E precisa ter um planejamento. Todo candidato a um cargo de gestor, eu vou me referir a todos eles, porque nós estamos falando da Federação Brasileira, por isso que estou citando esses dados, eles têm um plano de governo, eles apresentam um plano de governo.
Então, eles sempre olham naquela bandeira, naquele plano de governo, para tomar as primeiras iniciativas. Quando eles assumem o seu mandato, por 4 anos, eles já têm alguma lei pronta. Como que o governo faz para ter essas leis prontas? Nós temos a lei financeira do Brasil, a lei das finanças, é a lei 4.320. Ela é de 64, é uma lei excelente, ela serve no país todo, porque ela é muito maleável para atender tanto as necessidades dos municípios do Rio Grande do Sul, como aqueles do Nordeste ou do Norte, como a região do Amazonas. Ela consegue ser maleável devido aos seus elementos econômicos. E nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que cerceia também a situação dos gestores políticos. No Brasil, nós temos 4 leis orçamentárias. Nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma lei grande de 4 anos, que seria mais ou menos daquela que eu falei para vocês na casa, que envolvia viagem para a Disney ou até um pouco mais. Temos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa é feita todo ano, que vai olhar lá naquela lei geral de 4 anos, no PPA, e vai verificar o que precisa fazer primeiro, porque às vezes ela observa que algo que está lá no último ano precisa fazer antes. E vai avisar o prefeito. E vai falar para o prefeito, prefeito, agora você vai fazer a lei orçamentária anual, que se chama LOA, que vai servir para o ano que vem, e vai olhar para mim. Essas minhas diretrizes você vai seguir para verificar se você tem caixa para fazer. Nós sabemos que as despesas do governo, elas são fixadas, despesa tem que realizar, educação, saúde, segurança precisa realizar. E nós temos as receitas orçadas. O que é orçada? Provavelmente eu vou receber tributos. Não sei se eu vou receber, mas eu vou orçar esse valor. Isso que ocorre um certo desequilíbrio. E o prefeito vai olhar para essas leis e vai criar a sua lei anual. E ele vai continuar gerindo a cidade. O que ocorre com esse PPA? Esse PPA ele é feito no primeiro ano de mandato. Por quê? Porque o prefeito, quando chega, ele já encontra um ano de mandato para ele trabalhar com o PPA anterior. Vou dar um exemplo. Quem vai entrar agora em 2021, ele vai fazer o PPA para 2022. Geralmente, ele tem até o dia 31 de agosto para fazer isso. E encaminhar para o legislativo, que é o executivo e legislativo, o prefeito e executivo, os vereadores legislativos, são as 2 casas. Para que analise o seu projeto. Ele pode aceitar, pedir alguns acertos, volta para a prefeitura, o prefeito faz os acertos que achar por bem, volta para a Câmara e ela é aprovada para entrar em exercício no próximo ano. Por isso que precisa esse período. Então, o prefeito atual, o governador atual, ele vai precisar fazer esse trabalho. No momento, nós temos eleição vamos voltar, eleição para prefeitos. Então, nós vamos ter mais uns 5.570 prefeitos para vocês poderem trabalhar na cidade onde vocês estiverem assistindo agora ou depois. Ele vai fazer uma lei agora em 2021 que vai valer para 22, 23, 24 e 25. Em 25 já teremos o seu sucessor, ele reeleito ou um próximo candidato que a população escolher. Esse PPA ele tem uma importância muito grande, porque ele precisa do acompanhamento da sociedade. Se os PPAs, que valem de 4 em 4 anos, não tiver uma sequência, eles podem levar a cidade a uma situação muito complicada daqui a muitos anos, e não agora. Não parece nos primeiros anos essa importância dessa lei, ela aparece muito depois. Então, o que nós sempre tentamos mostrar, tanto para os gestores como para a sociedade? Precisa participar. Como que se participa? Através de audiências públicas. Pelo que eu observei, pelas pesquisas que eu fiz, aqui no estado de São Paulo nós temos 5 audiências públicas e 18 regiões no estado, dos municípios. Eu não me ative a cada estado, eu não posso garantir a vocês que são idênticos, porque eu não cheguei a todos eles, principalmente aos municípios, porque são muitos. Mas você se atenta ao seu município, como ele está trabalhando. Mas a população, a sociedade não conhece essa audiência pública, para que ela serve. Mas ela será feita, e esse ano sim, ela precisa ser feita. Ela será feita, será anunciada pelo rádio, às vezes até a gente recebe por causa do carro de som, um aviso, eu já recebi,
chamando a pessoa, venha participar da audiência pública para o plano plurianual. Como a pessoa não sabe o que é, ela não vai lá. Essa é a hora de você conversar com o seu gestor. Sempre eles fazem durante a semana, às vezes a gente pede, eu já cheguei a pedir outras pessoas para realizar os sábados à tarde, em um teatro, um antigo cinema da cidade, e nós vamos para lá. Nesse momento é a hora que o cidadão fala, ele levanta a mão e fala, eu quero falar. Ele faz a sua inscrição e fala. Sempre participam os dirigentes de bairros, alguns representantes de partidos políticos, alguém que tem mais uma liderança naquela cidade. Mas qualquer cidadão pode chegar lá e levantar a mão. Por quê? E falar. Ele pode olhar que aquele PPA anterior tinha aquela ponte que seria muito boa no bairro dele e que agora, nesse novo PPA, ela não foi colocada. Porque o novo prefeito não tinha na plataforma dele, no plano de governo, essa ponte como prioridade. E ele vai levantar a mão e falar, prefeito, olha, por favor, o senhor não poderia incluir aquela ponte lá do meu bairro, porque é muito importante, facilita a nossa vida nesse plano? E eles vão anotar e vão estudar. Então, esse é muito importante, essa fase da audiência. Depois que é elaborado, que é construído esse plano, ele vai para a Câmara Municipal. E na Câmara Municipal ele é votado e vai novamente para análise. Se você quiser, cidadão, volte lá na Câmara e converse lá com o seu vereador, porque o plano vai para lá. E lembra para ele, olha a ponte que eu falei, eu não sei se está aí, verifica para mim se está aí. Esse é o motivo, é o antecessor, é se preparar antes que ocorra. E o processo continua. Baseado nesse projeto que o prefeito atual vai fazer, ele vai poder elaborar a lei de 2022. Então, esse ano ele tem muito trabalho. Ele tem o plano plurianual, que é objeto dessa live, ele tem a lei de diretrizes orçamentárias e ele tem a lei orçamentária anual para 2022. Ele tem que ter contato com a sociedade e passar todas as informações. Meus amigos, tudo que é preparado antes evita problemas maiores. Como a sociedade não conhece, ela não dá valor para esse tema. Hoje nós estamos falando somente sobre o plano plurianual. Se vocês acharem interessante, quiserem mais detalhes, escrevam aqui para o conselho que nós podemos marcar outra palestra falando mais a vocês sobre a lei de diretrizes orçamentárias e sobre a LOA. Se eu for me ater aos detalhes, vocês terão um pouco de dificuldade porque são mais conceitos. O PPA, ele se pega nas diretrizes e nos objetivos daquele Estado. Então, ele pode trazer um prejuízo muito grande e a gente não observa. Eu vou citar um caso concreto para vocês, que acho que vocês já ouviram falar, ou então pesquisem no site de busca, sobre a Hollywood brasileira. Essa Hollywood brasileira, ela fica na cidade, no município de São Paulo, ela fica em Paulínia. Todo esse projeto começou em 2005, porque lá existe uma refinaria de petróleo, eles têm um royalties muito alto, e a cidade tem 70 mil habitantes, é uma cidade pequena. E o prefeito da época achou por bem e falou, não, nós temos que motivar aqui, porque uma hora vai acabar o petróleo, e esse povo vai ficar sem emprego. Então, eu acho que eu vou criar um sistema muito parecido com o tem em Hollywood, para trazer as grandes produções para a nossa região, para cá, para a minha cidade, e dar emprego para toda essa população como figurante. Todos seremos artistas. E o mundo todo vai voltar os olhos para nós, seremos a Hollywood brasileira. E passou essa ideia, foi o plano dele de governo. A população amou, ficou encantada com essa possibilidade e eles começaram a construir, fizeram algumas parcerias, só que eles começaram gastando 100 milhões. No final, meus amigos, de todo esse trabalho, eles tiveram paralisação por Ministério Público, por Tribunais de Contas, eles retornavam, e quando mudava a gestão, quando não voltava o mesmo prefeito, voltava um prefeito diferente, ele paralisava a obra e pegava a importância e gastava em assistência social, que ele já colocava para a sociedade. Mas a sociedade ficava brava, porque ela queria mesmo participar dessas gravações, pelo menos ser um figurante, assim, meio de lado em alguma película, em algum filme. E, no final, meus amigos, eles gastaram, quando chegou mais ou menos na época de 2012, eles tinham gastado 490 milhões. O que os órgãos de controle chegaram à conclusão e o Ministério Público? Eles teriam endividado aquela cidade por uma média de 60 anos entre as parcerias que eles fizeram e os compromissos assumidos. Então, até os netos daquelas pessoas que viviam em Paulínia já nasceriam endividados, porque eles estavam com o orçamento comprometido por essa atitude.
Hoje, ontem eu ainda fiz uma pesquisa sobre isso, até 2019, e também por causa da pandemia, ela está totalmente abandonada. Eles têm todo esse equipamento, tudo que eles construíram nessa cidade, mas ela não tem mais procura. Então, é muito perigoso, porque eles têm que manter essa obra, foi uma despesa muito grande, a cidade ficou com despesas para muitos anos, 2 prefeitos já saíram, parece que um foi preso, está respondendo em liberdade, por ter feito esse tipo de situação. Mas ninguém observa que isso começa lá com o PPA, porque quando criou o PPA, e se a sociedade fosse mais consciente do perigo de se endividar uma cidade por muitos anos, eles teriam reagido. A Câmara Municipal aprovou esse projeto, meus amigos, por unanimidade. Eles concordaram com isso, acharam que era bom, porque a pessoa não consegue ter uma visão maior. Então, eu acho que esse seria o momento de passar essas minhas primeiras palavras para vocês, da necessidade. Busquem pelo plano plurianual, observem esse ano até 31 de agosto, quando tiver uma chamada de audiência pública, vá até esses locais, mandem mensagem para os seus... as pessoas que vocês escolheram, os seus representantes, os nossos vereadores, dizendo o que vocês desejam, que seria bom para o futuro. Porque é um olhar maior, é o planejamento que nós temos na parte, que nós temos na nossa residência, nós temos também, a nossa família, nós temos um serviço público. Esse é o organismo de um país. Você desenvolve um país ou traz a situação difícil para ele. Meus amigos, nós estamos em pandemia. Quem vai escrever vai ter muita dificuldade por causa da situação do ano que vem, que vai ser muito fácil. Acho que essas seriam as minhas primeiras palavras, eu agradeço a atenção, estou à disposição para as perguntas e passo a palavra para o nosso digníssimo e respeitável professor Odilon Guedes. Muito obrigada. Professor? Professora Odilon, só pode abrir o seu microfone, por favor? Aí, tá certo. Agora sim. Obrigado. Bom dia, Graça, bom dia, Nádia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Para discutir um tema de enorme importância. Vocês viram pelo meu currículo, eu sou economia, e o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado é na área de orçamento público. E eu dou aula no curso de pós-graduação gerente de cidades na FAAP, que eu discuto o orçamento público lá. E fui vereador em São Paulo por 2 legislaturas, fui da Comissão de Finanças e Orçamento, então eu tinha que fiscalizar o orçamento e fui subprefeito do Jabaquara, na região que tem 220 mil habitantes. São Paulo tem 32 subprefeituras. Então eu acabei me especializando nessa área de finanças públicas, que ela é fundamental. Veja, é muito importante, antes de entrar na questão do PPA especificamente, o processo orçamentário, que ele é composto pelo plano plurianual, pela lei de diretrizes orçamentárias e pela lei de orçamento, ele tem uma importância vital, porque ele mexe. Por exemplo, você pega a lei do orçamento, estão registrados todos os tributos que nós, cidadãos, pagamos, a nível federal, estadual e municipal. Tudo que é lançado de tributo está registrado na lei orçamentária. E qualquer despesa que você for fazer no Brasil, seja no município, no estado, no governo federal, se não tiver no orçamento, não pode ser feito. Então, tem uma importância vital. Segundo, o Estado brasileiro tem um papel decisivo na nossa vida. Tá? Inclusive, eu até alerto que teve toda essa campanha durante a década de 80, 90, que o Estado não presta para nada, que o mercado resolve tudo. Isso aí é um equívoco enorme, tá certo? Veja, 83% de quem estuda no Brasil está em escola pública. 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde, depende do SUS. Inclusive, o SUS está mostrando a importância dele na pandemia. 95% das pesquisas no Brasil são feitas por universidades públicas. Eu só estou dando alguns exemplos para mostrar a importância do Estado. E o Estado só pode agir, ter essa participação, através dos tributos que nós pagamos. Cerca de 33% do PIB brasileiro ele é o Estado que é a partir da arrecadação de tributos. Então, tem uma importância decisiva. O problema é que essa discussão que a Graça colocou, a questão do plano plurianual e as outras leis, isso aí a população desconhece
plenamente sobre isso. Olha, eu fui vereador em São Paulo, que é a Câmara Municipal mais importante do Brasil. Só para a gente dar um exemplo, o orçamento da cidade de São Paulo é o 5º orçamento do Brasil, é maior do que o orçamento do estado da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, tá certo? E a cidade de São Paulo é a 5ª população do Brasil. A cidade de São Paulo tem mais gente que o estado do Rio Grande do Sul inteiro. E eu fui vereador aqui em São Paulo, para mostrar a importância da nossa cidade. A maioria dos vereadores desconhece o processo orçamentário. Se for perguntar para eles, inclusive hoje, o que é o plano plurianual, a maioria não sabe. Então, por exemplo, esse debate, essa iniciativa é muito importante. Nós estamos aqui permanentemente discutindo esse tema. Agora, voltando para a questão do PPA, o processo orçamentário no Brasil ele é baseado na Constituição Federal, do artigo 165 ao 169, na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? E na Lei 4.320 de 64. Esse é o arcabouço jurídico que dá condições de fazer essas 3 leis, que o PPA é uma lei, a LDO, a Lei de Direito Orçamentário, é outra lei, e a LOA, a Lei de Orçamento Anual, é outra lei, tá certo? E veja, qual é a importância do PPA, pessoal, que está no artigo 165 da Constituição Federal? Lá no artigo 165 está definido o seguinte, que o plano plurianual ele tem que contemplar todas as despesas de capital, outras delas decorrentes e as despesas de duração continuada. Então, por exemplo, isso são conceitos que logicamente, quem não tem conhecimento da área pública não vai conseguir entender esses conceitos. Então, traduzindo, despesas de capital são todos os investimentos feitos, construção de hospital, escola, estrada, o que você construir, tá certo? Isso tem que estar contemplado no plano plurianual. Como a Graça falou, é um plano de 4 anos, que, por exemplo, o ano que vem, todas as 5.570 prefeituras do Brasil são obrigadas a fazer o plano plurianual. Então, ele contempla as despesas de capital, que são esses investimentos, e mais todo o material permanente que é comprado para por exemplo, para essas construções. Para dar um exemplo, você vai fazer um hospital, então tem que constar do plano plurianual, que é despesa de capital. Aí o hospital, para funcionar, precisa comprar tomografia, raio-x, camas, tudo que precisa para o hospital funcionar também é despesa de capital. E isso o plano plurianual obriga a colocar lá. Então, essas são as despesas de capital. Aí, como eu falei, além das despesas de capital, você tem que colocar as despesas decorrentes da despesa de capital. O que significa isso? Você faz o hospital, constrói o prédio e equipa ele, compra raio-x, tomografia, cama, tudo o que precisa. Isso é despesa de capital. As despesas decorrentes das despesas de capital é para fazer o hospital funcionar. Você vai precisar contratar dezenas de médicos, enfermeira, pessoal da limpeza, da segurança, técnicos para o hospital, tá certo? Isso, comprar remédio, alimentação para os doentes, isso tudo, no caso da área pública, são as despesas decorrentes das despesas de capital. Muitas vezes a gente vê notícia na televisão, sai lá, a prefeitura construiu o prédio, construiu o hospital, mas o hospital não funciona porque não tem dinheiro para contratar médico. Se você seguir o plano plurianual, ele consta as despesas para construir o prédio do hospital, para comprar os equipamentos, e também consta o que você vai gastar para contratar as dezenas de médicos, enfermeiras, etc. Isso, o plano plurianual obriga as prefeituras, o governo do Estado Federal, a contemplar isso também. E, finalmente, as despesas de caráter continuado. O que é isso? É o que, por exemplo, a prefeitura já tem 10 postos de saúde, um hospital, 50 escolas. Isso também tem que constar do plano plurianual. O que eu quero chamar a atenção, o plano plurianual tem uma importância enorme, porque ele vai colocar o que vai acontecer nos próximos 4 anos, a partir, por exemplo, no caso dos prefeitos, que em 2021 eles vão fazer o plano, e aí vai ser para 22, 23, 24 e 25. Como a Graça falou, 25 ou é o prefeito reeleito ou o novo prefeito.
Então, por exemplo, ele tem uma importância decisiva no processo orçamentário. O problema é que, como a sociedade brasileira desconhece solenemente isso, inclusive você tem, o povo acha que dinheiro público dá em árvore, esquece que ele que paga isso. Se a população percebesse que... Só para dar um exemplo, quando eu era vereador, então eu conseguia lá desenvolver um trabalho, aí as pessoas vinham me agradecer. Eu falava, você não precisa me agradecer, primeiro que eu ganho para ser vereador. Tá certo? É um trabalho como outro qualquer. Segundo, o dinheiro dessas obras que eu consegui colocar no orçamento sai do teu salário ou sai do lucro da empresa. Então, não tem que agradecer. O problema é que a população desconhece essa questão da cidadania, que é uma questão fundamental. Então, o plano plurianual tem esse arcabouço todo que nós temos que acompanhar. Segundo, a lei de responsabilidade fiscal coloca claramente que todas essas leis, o plano plurianual, a lei de direito orçamentário e a LOA, tem que ter audiência pública, a população tem que ser avisada, para que ela seja, para que o Estado, a Prefeitura, o governo federal, ele vai expor o que ele pretende fazer. E aí as pessoas vão participar dessa audiência pública. Tá? Eu, como vereador, eu participei de N audiências públicas e como subprefeito também. Então, você vai ouvir a população. Agora, isso não significa só para... Não é porque a população falou que precisa de uma obra que isso vai constar do plano plurianual. Muitas vezes o pessoal vai lá, escuta e não dá a mínima para aquela reivindicação. Por quê? Porque a sociedade precisa estar organizada e ela precisa pressionar as autoridades públicas a fazerem essas obras. Pessoal, não existe essa de que o governo vai lá fazer uma obra, tá certo? Se ele, em grande parte das vezes, ele precisa ser pressionado. Isso acontece no mundo inteiro. Agora, para isso, as pessoas precisam entender o papel de cidadania que elas têm. E aí também eu vou recolocar aí o que já foi falado. Depois que o plano plurianual é aprovado, ele é mandado para a Câmara de Vereadores, aí os vereadores fazem emendas e aprovam, você anualmente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um dos papéis dessa lei é dizer quais são as prioridades para o ano que vem. Por exemplo, a LDO deste ano aqui, ela foi aprovada e ela diz quais são as prioridades para 2021. Então, só para dar um exemplo, o hipotético, o plano plurianual aprovou construir 30 escolas durante 4 anos, tá certo? Nos 4 anos, aí a lei de direitos orçamentários vai falar o seguinte, aí em 2022 vai construir 5, aí em 2023 mais 10, 2024 o outro número, tá certo? Ela vai dando as prioridades do que tem que ser feito, postos de saúde, corredor de ônibus, áreas de lazer, de cultura. A LDO define isso. E, finalmente, a lei orçamentária, ela define todas as obras que vão ser feitas. A lei orçamentária, ela define claramente quanto vai arrecadar, pelo menos a projeção, não é que o que é aprovado na lei do orçamento é aquilo direitinho que vai arrecadar. Às vezes pode ser mais ou até menos. Mas, por exemplo, no caso do município, a lei orçamentária vai definir quanto é que deve receber de IPTU a prefeitura, do ISS, do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, quanto que a prefeitura deve receber de repasse do governo estadual, do ICMS, que o governo estadual arrecada no município o ICMS, e ele tem que repassar cerca de 25% para o município. Quanto que vai repassar do IPVA? O IPVA é um imposto estadual, que é sobre os carros licenciados no município, o governo do estado arrecada e repassa para o município 50%. Quanto vai receber do Fundeb, do SUS? Então, isso tudo está contemplado na lei orçamentária. E todas as obras que vão ser feitas, se vão ser 5 escolas, 2 postos de saúde, 5 quilômetros de corredor de ônibus, tá? Isso tudo tem constado na lei orçamentária. Mas, veja, isso está originalmente lá no plano plurianual. Por isso que ele tem um aspecto fundamental nesse sentido, tá certo? Então, veja, são as questões. Outra coisa importante, qualquer obra que ultrapasse um exercício
financeiro tem que constar do plano plurianual, senão ela não pode ser feita. Tá certo? Se você vai fazer um hospital que vai levar 3 anos, se ele não tiver no plano plurianual, o governo não pode começar a fazê-lo. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, o plano plurianual é uma lei. No mandato do prefeito, ele pode mudar o plano plurianual. Só que aí ele tem que mandar uma lei para a Câmara para alterar o plano plurianual, porque só uma lei pode alterar outra lei, não é um decreto que vai fazer isso. Tá? Então, esse é o arcabouço que as pessoas precisam tomar ciência da importância do plano plurianual. O ano que vem, o plano ele chega até dia 30 de agosto nas prefeituras. Por exemplo, no caso de São Paulo, ele chega até o dia 30 de setembro. Existe uma certa flexibilidade, tá certo? Então, o plano ele vai ser preparado, logicamente, no primeiro semestre do ano que vem, vai até o dia 30 de agosto ou dia 30 de setembro, depende da lei orgânica do município, e aí ele tem que ser aprovado até o fim do ano. E aí ele vai definir durante 4 anos quais são as obras que vão ser feitas, como é que vai ser gasto o dinheiro nesses 4 anos, tá certo? E ele contempla todos os programas da prefeitura. Ele tem uma importância vital. Eu quero ressaltar, antes de terminar essa primeira parte aqui do que eu estou colocando, como a sociedade desconhece isso. E quando eu falo a sociedade, não é a população em geral, as lideranças da sociedade. Se você perguntar para o pessoal no interior aí que participa do Lions, do Rotary Club ou do sindicato de empresas no município, ninguém sabe. Eu tenho certeza. Se você perguntar para os sindicalistas que representam os trabalhadores, que, veja, a maior parte dos trabalhadores depende de escola pública, o filho dele, e depende do hospital público, também não sabe. Tá certo? Então, nós precisamos, eu quero ressaltar que um tipo de evento como esse que nós estamos tendo agora, ele é fundamental. Nós estamos repetindo ele o tempo inteiro. Para culturalmente o povo mudar. O povo precisa fiscalizar o dinheiro público, inclusive do ponto de vista do combate à corrupção. Tá certo? O que acontece? Você tem uma corrupção generalizada no Brasil, em prefeituras, governo de estado, governo federal, o povo fica xingando, mas não participa de nada. Tá? Então, essas questões que nós precisamos estar debatendo permanentemente para que a gente leve as pessoas a participarem das audiências públicas que são do seu interesse, porque o dinheiro que vai ser gasto lá sai do imposto que você paga do IPTU, do ISS e de todos os tributos. Então, essa é uma primeira questão aí, depois a gente, através das perguntas, pode esclarecendo melhor aí. Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Dilon, pela sua explanação, foi excelente. Agradeço a Graça também pela explanação. Eu acho que vocês ressaltaram a importância, né, que o plano tem, que o PPA tem. Eu queria colocar aqui que, na verdade, vocês colocaram muito ligado ao orçamento, né? Ele é totalmente ligado ao orçamento, mas mais do que isso, ele é ligado ao plano de governo, né? Aos objetivos, na verdade, que o governo tem. Né? Ontem nós falamos muito sobre planejamento com a Sônia, né? Foi bem bacana. E assim como a gente tem o nosso orçamento, né? O nosso planejamento, o governo tem que ter o planejamento de onde ele quer chegar, né? Se a gente não falar onde a gente quer chegar, né? Qualquer lugar é lugar. Então nós temos que ter aí a meta. Então acho que o PPA é muito isso também, né? Estabelecer aí a diretriz e aí a execução efetiva. Uma das perguntas que eu queria estar colocando para vocês aqui essa relação. Nós temos uma federação muito grande, né? Então, eu tenho lá a relação do PPA com o plano de governo, especificamente, não só do presidente, mas do governador, do prefeito eleito, né? Como é feito aí essa junção, se é feito, se é que existe essa, né? Essa junção aí do PPA com os planos de governo de cada um, do presidente em relação ao do município, do governador. Tem um link entre eles? Existe isso ou não? Graça, você podia começar respondendo, depois a gente passa a palavra para o Dilon? Obrigada pela pergunta, Nádia. Parabenizo o professor Odilon, sempre uma aula, uma honra estar aqui ouvindo as suas palavras. Veja bem, nós vivemos numa federação, nós temos
independência, não da nossa liberdade como país, como nação, certo? A nossa soberania, ela não é dividida entre os 5.570 municípios, ela é uma só, nós somos uma nação. Mas na parte da decisão, nós somos uma federação. Então, tanto o governo federal como os estados, como os municípios, eles são autônomos para tomar essa decisão. Então, às vezes, você vê uma decisão sendo tomada no município A e uma decisão contrária sendo tomada no município B. Não tem essa ligação. E o mais importante que eu também gostaria de alertar aqui à sociedade que estamos acompanhando é para ter cuidado com alguma intenção eleitoreira dentro do PPA que é colocada. Então, às vezes, se abandona, e não poucas vezes, um projeto excelente que estava faltando 1/10 para terminar, se abandona para se começar outro que tenha a bandeira daquele candidato. Se ele se elege, ele fica mais, são 8 anos para realizar aquela obra. Se ele não consegue se reeleger, 4 anos perdidos. Se abandona e se começa outra vez. Então, isso é muito sério, eu não vejo nenhuma ligação, é simplesmente algo ligado à parte política e a pessoa que pode segurar é você. Sempre seguindo, sempre indo até as audiências, sempre participando. Quando nós não participamos de um ato, tanto da nossa vida como do governo, nós não podemos cobrar desse governo, porque nós não fizemos a nossa parte. Pelo menos eu acho que é isso. Muito obrigada. Odilon, por favor, é com você. Obrigada. Olha, antes de abordar essa questão que a Nádia lembrou e que é fundamental, Nádia, que eu acabei esquecendo de falar sobre isso, eu queria responder uma questão aqui do chat da Vivian, muito importante. A Vivian colocou o seguinte, ó, com a exposição, observei que existem 2 elementos muito importantes nesse debate. Um, a falta de qualificação e preparação técnica dos próprios gestores públicos e seus legisladores. Ó, Vivian, isso aqui é uma questão fundamental. Inclusive, é uma coisa que eu tenho me debatido permanentemente no Conselho, que é o seguinte, eu dou aula de economia do setor público, na FAAP, além de dar lá no pós-graduação, na Faculdade de Economia. E veja, você não forma economistas para a área pública no Brasil. Você só forma economista para a área privada. Você tem essa matéria, economia do setor público, que cada professor vai lá e dá o que quer. Lógico que ele vai falar do Estado, da importância ou não do Estado. Agora, por exemplo, como eu tive a minha experiência como vereador e subprefeito, eu dou uma ênfase muito grande no processo orçamentário. A maioria dos economistas sai da faculdade sem saber o que é plano plurianual, LDO e LOA, e tem que saber. Então, você tem um mercado de trabalho enorme para os economistas, aqui na área pública, tá? Você tem 5.570 municípios. Lógico que todos não vão poder contratar economista, mas uma parcela desses vão. Você tem os estados, você tem várias repartições, que é um trabalho para nós, economistas, do ponto de vista do planejamento público. Então, essa questão que a Vivian colocou é muito importante. O que acaba acontecendo? O executor do orçamento lá acaba repetindo, aumenta 5% nas receitas, chuta lá, e vai que vai. Tá certo? Então, isso que você falou, Vivian, é muito importante. E a questão que você colocou da transparência é fundamental. Quando eu fui... Só para dar um exemplo real, que eu acho que é importante. Quando eu fui subprefeito, primeiro eu fui vereador, depois eu fui subprefeito, aí eu fui novamente vereador. Mas o que eu reparei é isso, as pessoas não conhecem o processo orçamentário e nem tecnicamente. Quando eu assumi a subprefeitura, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na sala onde o povo entrava o orçamento da subprefeitura e traduzir o significado daqueles termos. Então, não adianta você colocar serviço de terceiros. Ninguém sabe. Aí eu colocava quanto que é o contrato da empresa de tapa-buraco, de limpeza de córrego, de cuidar dos jardins da região, e colocava qual é o valor. Quanto que se tinha de dinheiro para gastar com gasolina, que é material de consumo, material de limpeza, etc. E todo mês eu fazia um balanço e distribuía para todo mundo. Quanto que a prefeitura tinha de orçamento e quanto ela tinha gasto, que era a minha obrigação. Aí, quando eu voltei a ser vereador, eu aprovei uma lei, que inclusive é chamada Lei da Transparência,
que eu obrigo, essa lei que eu aprovei quando eu voltei a ser vereador, que obriga toda a subprefeitura a colocar esse quadro que eu coloquei lá. O problema é que a maioria não coloca. E como o povo não sabe que existe essa lei, que está distante, não cobra da subprefeitura. Essa minha lei, inclusive, obrigou a Prefeitura de São Paulo a colocar todo o processo orçamentário e a execução orçamentária no site dela, viu, Vivian? A questão da transparência. Agora, o problema também é esse, né? Depois, para colocar o que a Nádia colocou, como é que você acha onde está o orçamento e a execução orçamentária no site da Prefeitura? Porque é obrigado, inclusive, viu? Tá? A lei de responsabilidade fiscal, ela obriga todas as prefeituras a colocarem no site a execução orçamentária, inclusive em tempo real, viu? Hoje em dia, as prefeituras, se você empenha uma verba, em tempo real você tem que colocar no site. Só que, veja o que acontece, você vai ter que fazer uma garimpagem no site, porque você nem sabe onde achar. Qual é a janela que você vai achar isso? Entendeu? O site tinha que ter uma janelinha lá, clara, execução orçamentária, para a pessoa, qualquer cidadão poder acessar. Então, a falta de transparência é muito grande. Então, é muito bom isso que você colocou. E, finalmente, Nádia, você colocou uma questão fundamental. Só para dar uma ideia, o plano plurianual das prefeituras, segundo o Estatuto da Cidade, tem que estar relacionado ao plano diretor da cidade. Que é isso que a Nádia colocou. Todas as cidades do Brasil que têm mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter plano diretor. E as que tiverem região metropolitana, mesmo que tiverem menos de 20 mil, também. Tá certo? Porque é um plano que vai dizer para onde que a cidade vai crescer. Tá? É um plano de 10 anos. E a lei do Estatuto das Cidades, no artigo 40 a 41, define que o plano diretor tem que estar ligado ao plano plurianual. Porque é isso, você faz um plano para a cidade, o plano ele abarca coisas gerais, é no plano plurianual que você vai colocar o dinheiro, tá certo? Então, essa questão é vital. E aí, o governo, veja, é outra coisa importante, pessoal, só para a gente esclarecer, com essa onda do neoliberalismo, que o Estado não serve para nada, não se pensou mais em planejamento público. Tá? E aí, o que a Graça colocou no início, a nossa família tem que ter planejamento. Você imagina o Estado. Se a gente pessoalmente não tem um plano, você começa a dever, gastar mais do que você recebe, etc. Tá certo? Agora, você imagina uma prefeitura que nem São Paulo, ou o governo do Estado de São Paulo, ou o Brasil. Você tem que ter um plano. E isso, contemplado, uma das questões centrais era um plano plurianual. Senão, nós não vamos para lugar nenhum. O que a Nádia falou, quem não tem plano sai dando cabeçada por aí. Tá certo? Então, essa é uma questão vital. E aí você tem que ter um plano nacional. O Brasil, quais são os interesses do Brasil? Do ponto de vista de desenvolvimento estratégico. Tá certo? Desde hoje, até a notícia novamente no jornal, cerca de 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Isso é o fim do mundo. Isso daqui, o Brasil é o fim da picada, pessoal. Então, você tem que ter um plano de investimento para saneamento básico. Por exemplo, a questão de investimento em educação nos próximos 10 anos. Como é que você vai melhorar a qualidade de ensino? Isso precisa de um plano. A questão de infraestrutura de portos, rodovias, ferrovias, hidrovias. Isso tudo você tem que alocar recursos de longo prazo. Então, tem que fazer parte desse plano. E do governo do Estado a mesma coisa. Veja, quando a gente vai discutindo isso, é muito interessante que a gente ouve as perguntas e aí você começa a discutir a importância desse processo todo para a sociedade brasileira. Então, é isso aí. Obrigada, Odilon. Excelente explanação. Como é gostoso, né, quando a gente tem uma discussão assim, acalorada e falando com carinho mesmo, com força, né, que eu acho que é um assunto tão importante, tão empolgante. Nós falamos ontem, né, sobre planejamento, execução, né, como é que a gente acompanha, o Odilon falou bem isso, né, do acompanhamento, como é que eu vejo isso, como é que eu enxergo se está acontecendo ou não. Se eu não me engano, Graça e Odilon, né, a lei ela já prevê um monitoramento, né? Mas além desse monitoramento que a lei prevê, né? Como é que eu acompanho isso, né? O Odilon falou que é difícil a gente encontrar, e não é só o do município, né? Do município, do governo, do federal, né? Como é que eu faço esse acompanhamento? E depois eu vou estar endereçando a vocês aí uma outra pergunta do Sérgio também, que tem no chat, que é bem interessante também. Mas, em primeiro,
como é que eu faço para acompanhar a execução desse PPA? Existe alguma forma, além do que eles já falam, né, que a lei fala, mas como eu acompanho, eu como cidadã, né? Graça, você pode falar alguma coisa? Obrigada pela pergunta, Nádia. Veja bem, o PPA, ele é a matriz de tudo, de um país, de um estado, de um município. E quando se elabora a lei orçamentária anual, baseada na lei de diretrizes orçamentárias, já se reportou lá ao PPA. Então, se você, cidadão, acompanhar a lei orçamentária anual, você estará acompanhando as ações do PPA, não se esquecendo de casos emergentes, como uma enchente, um problema maior na cidade, uma calamidade pública. Algo pode acontecer diferente, uma ponte, um abalo sísmico, algo que traga problema e se descontrole aquele segmento do PPA que deverá ser deixado para o próximo ano. Mas você acompanhando junto às câmaras municipais, o julgamento, prestação de contas dos prefeitos, também junto com a prestação de contas das câmaras que compõem a despesa da prefeitura, você vai estar a par. Porque quando o prefeito apresenta as contas anuais, ele tem que apresentar uma justificativa porque ele seguiu ou não o plano plurianual. Bem que quando ele não segue, ele inventa muita coisa, ele coloca muitos fatos, escreve bastante porque que ele não conseguiu seguir, e aí ele promete que vai construir, como falou o professor Odilon, 30 escolas, constrói 2, e o resto fica lá. O outro que chega, o próximo gestor, olha e fala, não, eu não vou construir escola, não. Eu prometi para eles que eu vou fazer uma quadra de futebol bem grande, porque nós vamos trazer jogos importantes aqui para a cidade. E esquece as escolas lá. Vamos agora trabalhar com a quadra de esportes aqui para o futebol. E as escolas ficam para trás, ninguém pensa mais nela. E a população continua sofrendo por falta de educação. Então, você tem como acompanhar seguindo a lei orçamentária anual, ela tem que ser publicada. A lei de transparência, como bem falou o professor Odilon, ela é obrigatória, ela precisa ser colocada, tem uma lei de transparência. Se vocês tiverem curiosidade, entrem na Transparência do Brasil, na Lei de Transparência do Brasil, do governo federal. Lá vocês vão verificar como a despesa se movimenta em tempo real com a receita. É muito interessante. Ela vai se movimentando na nossa frente. E agora, na pandemia, você vê como a despesa está maior que a receita. É impressionante. Tem todos os gráficos, você pode acompanhar, e também os grandes municípios têm. Os pequenos têm mais dificuldade. Cai no caso da garimpagem, que falou o professor Odilon. É uma luta, é uma guerra você encontrar lá pequenininho, no cantinho, a execução orçamentária, com palavras que as pessoas não conhecem, termos diferentes, que ela tem que procurar lá no dicionário. Não como nós estamos falando para vocês, sem economias, diretamente. Acho que eu me expliquei. Muito obrigada. Agora, professor, seus apontamentos técnicos. Muito obrigada. Olha, acho que a Graça colocou claramente. Veja o seguinte, se você tem o PPA na mão, que eu dei aquele exemplo, vamos supor, na cidade de São Paulo, o governo projetou fazer 100 quilômetros em 4 anos de corredor de ônibus. Isso nos 4 anos, você tem o PPA. Aí a lei orçamentária, ela vai... Aí você tem a lei de direito orçamentária que vai definir as prioridades para cada ano. Então, se você for... E depois a LOA se tem dinheiro. Tá? Se você tiver esses 3 instrumentos e dá para fazer isso na mão, você vê se o PPA está sendo cumprido ou não, no decorrer do desenvolvimento do governo. Então, por exemplo, se 100 quilômetros, se no primeiro ano colocou 10, vai faltar 90 nos 3 próximos anos. Você já tem condições de dialogando com a sociedade. Ó, o prefeito só está fazendo 10. E aí, sabe que ele vai conseguir fazer 90 em 3 anos? E por que ele só está fazendo 10? Eu não deveria fazer, uma suposição, 25 por ano? Então, se você tendo o PPA na mão, claramente os objetivos, você acompanha através da lei orçamentária e da lei de direção orçamentária. Então, acho que é isso aí. Agora, o problema é que, como tem um desconhecimento geral, essa é a grande questão. A ignorância. Eu sempre falo para meus alunos que a pior coisa do mundo é a ignorância. Ignorância não é palavrão. Eu, na área de engenharia, eu sou ignorante. Eu não tenho informação para isso.
Agora, na área dos interesses públicos, o cidadão não pode ser ignorante, porque é o dinheiro dele que está em jogo. Então, o problema é que ninguém sabe de nada, nem grande parte dos vereadores, pessoal. Então, a gente vive uma crise de cidadania no Brasil, tá certo? E aí tem, acho que é importante também, a questão, viu, Nádia, que o Sérgio colocou aqui. Veja a pergunta que ele colocou. É importante ressaltar que o PPA visa objetivos de longo prazo, deve ser alinhado com os objetivos de Estado, que independe de qual seja o partido ou representante esteja no governo. E os representantes, vocês acham que nossos representantes de hoje atuam com essa visão? De jeito nenhum, pessoal. Veja, o presidente da República aqui, tá, e aí a minha opinião pessoal, tá certo? É uma pessoa completamente desequilibrada. Por exemplo, a questão da vacina. Isso é uma questão de interesse da sociedade brasileira. Não dele dizer, que nem ele deu uma declaração ontem, que ele não vai tomar vacina e não quer nem saber. Ele é o presidente da República, ele tem que pensar nos interesses da sociedade brasileira, não dele ou do partido dele. Ou ele fica protegendo os filhos dele. Tá, isso é uma coisa maluca. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu fui eleito, quando eu fui subprefeito, eu fui indicado pela Marta, que era a prefeita do PT. Eu reuni os funcionários da subprefeitura, o primeiro discurso que eu fiz foi o seguinte, a eleição tinha sido, no segundo turno, entre a Marta e o Maluf, eu falei, eu não quero nem saber aqui o funcionário que votou na Marta ou no Maluf, isso não é problema meu. Na democracia, cada um vote quem quiser. E o funcionário que trabalhar bem, eu vou fazer esforço para ele ser promovido, independente se ele votou no Maluf ou não. Aí é que está o detalhe. O funcionário está lá para atender o povo. Agora, em quem ele vai votar é problema dele. Eu tenho que preservar o interesse do Estado. O Estado é permanente, o governo é transitório. Tá certo? Numa outra ocasião, uma menina lá, que eu conheci, uma liderança, que tinha uma empresa, tomou uma multa. Ela era do PT, ela veio pedir para mim cancelar a multa dela. Eu falei, minha filha, você acha que eu vou cancelar a tua multa? Não é porque você é do PT ou de que partido você for, se você cometer uma irregularidade, você vai ser multada. Isso é a questão de você defender os interesses do Estado, não do governo. O problema é que o Brasil é isso, todo mundo passa a mão na cabeça de todo mundo. Ninguém tem peito de ir lá e criticar, tá certo? Ou, veja, você cumpriu o teu papel do quê? Você está governando o Estado para interesse da sociedade e não para o teu partido. O partido é um instrumento. Você não pode governar para o seu partido, você tem que governar para a sociedade. Então, essa é uma questão central do ponto de vista do debate que a gente tem que fazer. Tá? Graça, você entendeu a pergunta que o Sérgio fez? Você quer que eu repita para você dar o seu parecer? Pode repetir? Por favor, lógico. O Sérgio, ele colocou que é importante ressaltar que o PPA visa objetivos de longo prazo e deve ser alinhado com os objetivos do Estado, que independem de qual seja o partido ou representante que esteja no governo. Vocês acham que nossos representantes de hoje atuam com essa visão ou ainda puxam demais para os interesses imediatos? Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Nádia, pela leitura. Muito obrigada, Sérgio. Meu abraço para você. Veja bem, pela minha experiência de vida, eu acredito que, não quero ser otimista, mas eu acho que 80% dos gestores, eles utilizam alguma influência eleitoreira dentro do PPA. Porque é incrível que nós observamos de obras paralisadas. Meus amigos, os tribunais de contas mantêm o controle das obras paralisadas no Brasil e nos estados também. Vocês vão observar o tanto de obras paralisadas, o número de hospitais paralisados há 5, 8 anos, que não estão nas ferragens, porque quem entrou quer construir outro para colocar uma plaquinha lá com o nome da mãe dele. Ou porque ele quer inaugurar. Ninguém quer construir saneamento, porque cano embaixo da terra não traz voto, porque ninguém vê o cano. Ele prefere construir um teatro lá na cidade para fazer um show e ficar na porta e tirar fotos. É isso, a gente observa que está nas entrelinhas. Ele não está abertamente. Quando você lê a peça do PPA, a peça orçamentária, você não vê isso. Mas quando a pessoa conhece mais um pouco, está na área, você vê que ali naquele meio tem muita parte eleitoreira. A sociedade tem que aprender a ler uma peça orçamentária para ver aonde está a influência. Para mim é muito grande, infelizmente.
E não é somente no Brasil, nos outros países também acontece isso. Tá ok? Espero ter respondido, estou à disposição para o que vocês quiserem saber. Obrigada. Gina, obrigada a você, Graça. Eu vou estar encaminhando aqui uma outra pergunta bem interessante da Vivian. Está gostoso hoje, né? Todo mundo questionando, isso é bom demais. E a classe empresarial? Como ela participa deste processo, visto que as empresas também pagam impostos, ainda que parte deles são repassados para o consumidor? Odilon, vamos começar com você? Eu acho que os empresários deveriam participar, como qualquer outro cidadão, mas os empresários têm os interesses ligados aos setores que eles produzem. E eles pagam tributos. Apesar de que, como aqui a Vivian falou, a maior parte dos tributos são repassados para nós, consumidores, tá certo? Tá, mas eles pagam tributos. Então, eles têm que acompanhar o processo orçamentário. Aquilo que eu falei no começo, eu sempre defendi o seguinte, por exemplo, a Fiesp, a Febraban, como também a CUT, as centrais sindicais, tinham que ter uma diretoria para acompanhar a execução orçamentária, pessoal. Porque é muito, por exemplo, o orçamento de São Paulo é mais de 60 bilhões. É muito dinheiro na cidade. Cerca de 167 bilhões. Como é que está sendo gasto esse dinheiro? Que os empresários pagam. E os trabalhadores também. As pessoas deveriam acompanhar isso. E pouca gente acompanha. Eu quero repetir, pessoal, viu, Graça? Esse tipo de evento hoje que nós estamos fazendo, isso tem que ser feito permanentemente. Para poder. Isso é uma visão cultural. Olha, só para dar um exemplo, pessoal, eu já escrevi vários artigos, publiquei no Le Monde Diplomatique, e é uma coisa que eu fui percebendo, tá? E da importância disso. A questão da tributação, porque orçamento você tem que tributar, já deu revoluções e guerra no mundo inteiro. Por exemplo, a Revolução Americana, o 4 de julho de 1776. O que a gente aprendeu na história? Por que teve o que foi o estopim para a Revolução? A Inglaterra começou a lançar tributos sobre os colonos americanos sem consultá-los. E o último deles foi o imposto do chá, que aí os americanos se fantasiaram de índio no porto de Boston e jogaram todo o chá no mar, tá certo? Que estava lá nos navios. O que foi? Foi a cobrança de tributos, porque as pessoas sabiam que eles pagavam tributos. Aqui no Brasil, por que o Tiradentes foi enforcado? Porque Portugal lançou a derrama, que era a cobrança a mais de tributos, porque você tinha que pagar lá o quinto, né? Que era 20% da produção de ouro. Inclusive, esse termo, o quinto dos infernos, vem de lá. Quando os portugueses iam cobrar, os caras falavam, vai cobrar o quinto nos infernos, que acabou virando o quinto dos infernos. Agora, além disso, por exemplo, o ciclo da produção de ouro foi de 1710 a 1790. O auge foi de 1750 a 1760. Aí começou a acabar o ouro, porque os portugueses já estavam levando tudo. Aí eles achavam que estava tendo contrabando. Aí eles lançaram a derrama, que era, além do quinto, cobrar uma parte a mais. Isso revoltou a classe dominante de Minas, para libertar o Brasil de Portugal. Agora, veja no Brasil aqui, que foi até colocado rapidamente aí, que somos nós que pagamos tributo. No Brasil, você tem uma injustiça tributária enorme. Nós, a classe média e o povão, pagam muito mais tributo que os grandes milionários do Brasil. Só que ninguém sabe disso. Então, a gente nem se movimenta. Então, o que eu quero chamar a atenção aí, respondendo a essa questão da Vivian, os empresários deveriam ficar em cima do governo para ajudar a combater a corrupção. E para isso precisa saber como é que é o processo orçamentário. Mais um detalhe importante, acompanhar as licitações, que é a Lei 8666 de 93, que como é que você faz licitação no Brasil, que é aí que a turma rouba pra caramba. Nós precisamos ter uma fiscalização rigorosa sobre tudo isso, e a sociedade que tem que fazer isso. Lógico, além dos tribunais de contas, etc. Mas nós temos que participar. Obrigada, Odilon. Graça, algum comentário com relação à questão da Vivian? Por favor. Sim, muito obrigada, Vivian, meu abraço. Então, professor Odilon, ele falou muito bem e eu gostaria de completar o seguinte. Nós sabemos, no Brasil existe uma palavra que vocês sabem o que é, lobby.
As empresas, elas vão diretamente se acercando ao gestor com esse sentido. Teve uma época, mais de 20 anos aqui em São Paulo, eu não sei como está hoje, o professor Edilon pode complementar se ele tiver mais dados, que na parte da limpeza dos prédios públicos havia uma divisão dentro da cidade, divisão de monopólio pelas empresas. Elas dividiam entre elas, e os gestores ficavam desesperados, porque ele poderia fazer quantas licitações fosse que a mesma empresa ganhava. Eu me recordo de um caso que nós ficamos sabendo, que esse gestor estava tão desesperado que ele deu até uma entrevista para uma emissora de televisão, e ele falava que a empresa estava lá há 20 anos, e que ele tentava tirar de todo que era jeito, porque o serviço era péssimo. Mas era só ela que ganhava, porque a cidade era dividida. Parece que era 7 ou 8 regiões aqui dentro da capital. Então, não tinha como misturar. E isso era muito grave, não tem provas. Ele ia levantar essas provas, porque existe esse lobby das empresas. Então, a gente fica às vezes impressionado como, às vezes, um gestor muda de ideia. Ele dá uma entrevista falando sim, hoje, e amanhã, devido a esse lobby com as empresas, ele fala, ele nega tudo. Ele muda de ideia, porque elas estão por trás. Mas o lobby é muito difícil de provar, sabe? Porque eles falam, não, eu vou ajudar na sua próxima campanha, mas você tem que fazer alguma coisa aí para que eu consiga melhorar o meu lucro ou ganhar essa licitação. Não digo totalmente com fraude na licitação, mas às vezes você tem como trabalhar ali dentro, que tem detalhes mínimos e favorecer alguém. Por mais que os órgãos de controle observem esses detalhes, é muito difícil. Há muitos anos houve um caso que foi o caso de viaturas, eles estavam, eram motos, eles estavam comprando muitas motos, tal, né? Primeiro eram os pneus, e eles começaram a bater muito na história dos pneus e conseguiram acabar com isso. Aí, de repente, começou a aparecer muita compra de motos, né? Todas as instituições estão comprando motos, aí eles foram verificar o pneu das motos. Eram os mesmos pneus das mesmas empresas, daquele que eles tinham levado uns 4, 5 anos batendo em cima que tinha que acabar, porque eles acham outro meio e vão ali. Então, é bem difícil a parte das empresas, tem que ser algo bem transparente, a sociedade tem como ver. Hoje nós temos meio, nós temos o Fiscalize com o TCE, Fiscalize com o TCU, Fiscalize com o TCM, e você vai denunciando, você filma, você pega o seu celular, filma ali e denuncia, pode ser identificando o anônimo. Olha, a prova está aqui, eu peguei, eu tenho esse documento, eu tenho essa prova, e o pessoal vai atrás. Mas só a sociedade faz isso. Meus amigos, se a sociedade não estiver unidas, nós não vamos conseguir melhorar esse país. É cultural, mas nós temos esperança, nós vamos chegar lá, nós somos otimistas. Obrigada. Muito obrigada, Graça, pela sua explanação excelente. Nós temos mais 15 minutinhos. Eu queria estar passando para o Odilon, para ele estar falando as suas palavras, dando uma explanação geral. As perguntas pelo chat aqui, acho que não tem mais nenhuma. Eu queria as suas palavras finais, Odilon, nesse debate tão caloroso e tão gostoso que foi hoje. Olha, primeiro eu quero novamente, Nádia, Graça, cumprimentar pelo evento, que para mim é uma coisa que eu estou me debatendo sobre isso há muitos e muitos anos, e que esses eventos, eu quero repetir, tem que ser feito permanentemente, porque ele é de interesse da sociedade brasileira, independente de partido político. Tem gente, pode ser mais conservador ou não, e isso independe. Nós precisamos defender os interesses da sociedade, do cidadão. Então, esse tipo de evento é muito importante, esclarecendo sobre o processo orçamentário, o plano anual, a importância dele. Por exemplo, ano que vem, nós estamos, esse tipo de evento hoje está antecipando. O ano que vem vai ser o ano do PPA. Então, tem que estar discutindo, acompanhando. Aqui, por exemplo, em cada município, o Conselho Regional de Economia tem várias delegacias e tem delegados em vários municípios. Nós precisamos instrumentalizar esses delegados do Conselho para ir lá na Câmara, independente do partido, tá? Que for para exigir que se cumpra a norma legal de planejamento, de defesa da transparência, para combater a corrupção. Isso a gente tem que fazer, porque, veja, à medida que haja corrupção, você vai ter menos hospitais, menos pós de saúde, menos escola, vai pagar mal o professor.
Então, é uma obrigação nossa. Eu acho que o Conselho de Economia tem um papel muito importante nisso, tá certo? Então, nós temos que fazer esse tipo de ação, discutir essas questões da importância do Estado no Brasil, do planejamento, pegando lá o que a Graça falou no começo. Se a família precisa de planejamento, imagina o Estado. Então, vê o que você colocou, Nádia. Além de você, que eu falei que o Estatuto das Cidades obriga o PPA a estar ligado ao plano diretor, a gente precisa pegar o que o prefeito falou que ia fazer quando ele era candidato e cobrar dele para ele fazer. Porque, desculpe a palavra, é muita cara de pau. Os caras falam tudo, prometem tudo na eleição, e depois vão lá e não fazem nada, ou fazem muito pouco. Então a sociedade precisa tomar nota do uso, porque aqui não é um compromisso que o prefeito está fazendo, que ele vai fazer lá no município. Então isso também tem que servir de cobrança. E nós precisamos ultrapassar essa questão nos municípios, no estado, porque mais um detalhe importante, a gente mora no município, pessoal. Nós não moramos nem no governo do estado e nem na federação, a gente mora no município. Por isso que a gente precisa estar atento como é que o prefeito está gastando dinheiro, quanto é que está sendo as transferências de recursos federal e estadual para o município. A gente precisa fazer isso tudo. E veja, quem tem que fazer isso, principalmente, são as lideranças da cidade. Lógico que as lideranças têm que estar chamando de participação popular, mas os economistas, advogados, engenheiro, empresário, as centrais sindicais têm que estar participando desse processo. Então, a palavra para o fechamento, eu acho isso muito importante. Parabéns pelo evento de hoje. Vamos continuar na luta aí sem parar. Muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigado você, Odilon, muito obrigado pela explanação, pelo entusiasmo com que você defende, né, esse assunto, é muito gostoso de ouvir. Parabéns, Odilon. Obrigado. Antes de passar a palavra para a Graça, né, eu queria falar um pouquinho, acho que a gente tem alguns minutinhos, se a Graça me permite, né? Nós temos, né, eu acho que como a Graça colocou muito bem, nós temos que planejar, né, o nosso orçamento, ter muito claro as nossas metas, né, como pessoas, mas como governo, isso influencia tremendamente na nossa vida, né, se eu vou ter escola, se eu vou ter hospitais, então ter esse olhar mais crítico, conhecer melhor o PPA, existem leis, né, como a Graça colocou muito bem, que colocam como fazer esse PPA, né, mas o como executar, né, como ontem a Sônia colocou muito bem, né, planejamento bom é planejamento executado, né, então, o como executar e o que vocês colocaram, tanto o Odilon como a Graça aqui, eu queria, é a participação nossa nesse processo como um todo, né, nas audiências públicas, desde o começo, fiscalizando, né, então, como cidadão, como economista, como mãe, né, eu acho que nós temos que realmente estar participando, eu acho que o que fica aí a grande... se a gente pode colocar alguma coisa muito importante, é a participação, é olhar, né, eu, particularmente, eu não conheço o plano do nosso município, né, e eu acho isso vergonhoso, né, é importante que a gente, pelo menos, saiba quais são os objetivos, né, e se estão de acordo. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é isso. Então, eu gostei muito e me fez abrir os meus olhos também, Odilon, né, que a gente precisa começar por nós, né, indo lá e olhando e conhecendo. Eu vi o plano plurianual do governo federal, mas é uma coisa que está um pouco mais longe, né, aquilo que está mais perto eu não me interessei em olhar, então acho que a gente tem que se interessar e olhar. Né? Então, fica essa mensagem aí. Eu queria agradecer muito ao Odilon, a Graça. Eu vou estar passando a Graça para estar fazendo a finalização, não só a finalização como palestrante, mas também a finalização do nosso evento de hoje. Né? Como ela introduziu, eu vou estar pedindo para ela estar finalizando aí. Muito obrigada, Graça, a palavra é sua. Muito obrigada, Nádia, muito obrigada, professor Odilon. Eu realmente estou aqui lisonjeada, feliz, hoje eu estou feliz com o ambiente que eu estou vendo de tranquilidade, de troca de conhecimento, de atingir a sociedade. Desde já eu deixo o convite aberto à economista Nádia, ao economista Odilon, para continuarmos nesse trabalho. E gostaria já de falar para vocês que nós poderíamos
pensar, não é mesmo, professora Dilon? Para o ano de 2021, nós poderíamos realizar uma palestra dessa modalidade, cada mais ou menos 2 meses, e acompanhando a sociedade, se o senhor me der a honra, nós poderemos chamar mais palestrantes com bastante conhecimento, e vamos esclarecendo a sociedade para ensinar para vocês o que significam essas palavras complexas que tem nas peças orçamentárias. Porque isso é muito bom que vocês consigam traduzir essas palavras. Que aos pouquinhos nós vamos deixando de falar a linguagem comum e vamos passando a falar um pouquinho do economês, porque lá no orçamento da tua cidade, quando você for olhar lá da tua prefeitura, ou no site da tua prefeitura, você não vai encontrar com essas palavras que eu estou me dirigindo a vocês, nem que o professor Adilon está se dirigindo a vocês, nem que a economista Nádia está também falando com você que está aí. Então, é muito importante que o professor nos dê essa alegria de estar conosco, vamos já deixar projetado para o ano de 2021, acompanhá-los, já que nós temos até agosto, mais ou menos, para ir seguindo. Mas não vai ser em agosto, você vai começar a pensar agora. Se o prefeito não vai tomar posse agora em janeiro, ótimo, você vai saber qual é o plano de governo dele. Aí você já tira uma cópia lá em PDF, guarda e vai acompanhando o que ele vai poder propor na sua lei de diretrizes orçamentárias e também do seu PPA, porque ele vai seguir alguma parte do seu PPA. E se você puder, dá uma olhadinha daquele PPA que está vencendo agora, que vai vencer em 2021, que tem alguma obra muito importante, uma medida muito importante que deveria ser feita e não foi. E principalmente, meus amigos, as obras que estão paralisadas. Tem muita por esse Brasil afora. E avisar para eles, olha, perfeito. Tem vários contratos hoje em dia, somente em cidade pequena você encontra com o prefeito lá na praça da cidade, num jantar, prefeito, olha, tem aquela escola, eles esqueceram lá aquela escola lá que está na zona rural, aquele postinho de saúde está pronto há 3 anos e ninguém inaugurou. E dá um toque, porque aí nós lembramos também aquela parte anterior. Desde já agradeço muito ao professor Odilon, agradeço a Nádia, agradeço ao Conselho Regional de Economia de São Paulo, na pessoa do seu presidente Barsi, do vice-presidente Pedro Afonso Gomes, agradeço a assessoria de imprensa, hoje na pessoa do Douglas, que está nos acompanhando em silêncio, aí, firmemente, para que tudo corra bem, e deixo já convidado todos os que estão aqui conosco, os que vão nos assistir depois, que não perca nenhuma das palestras, porque é uma série com 6 palestras e uma tem sentido dentro da outra, então seria bom que vocês acompanhassem. Amanhã nós teremos o encerramento do nosso evento com uma palestra excelente que diz respeito à nossa realidade. Nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Meus amigos, com esse desemprego, o que vai ser da sociedade em 2021? A pandemia está piorando, pelo menos parece, né? Infelizmente, nós estamos até aborrecidos por causa disso, mas é o mundo todo, meus amigos, não é só o Brasil, né? Vamos ficar em casa, se possível, manter o distanciamento social, higienizar as mãos, usar máscaras, para amar aquelas pessoas que estão conosco, o seu semelhante. É ser humano, vamos priorizar a vida deles. Acho que é o caminho que nós temos para agir assim. E amanhã nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Nós teremos a honra de receber aqui a professora, a doutora Celina Ramalho, que é uma especialista na área econômica, que vai nos trazer a sua visão atual da parte do mercado de trabalho. E também, aqueles que estão já conosco, já observaram as nossas publicações lá no site do Conselho, que nós temos uma página do Corecon SP Mulheres, e desde já vocês estão convidados a trabalhar conosco aqui na comissão. Lá nós temos as análises econômicas. Essas análises econômicas, elas são realizadas pelo professor Fernando Antunes Maciel, um especialista, um professor universitário, ele está conosco, ele é delegado lá na região de Osasco. E ele nos ajuda todos os dias, provavelmente ele já mandou, porque mais ou menos 8 horas, 8 e pouco, ele já manda. Eu acredito que ele acorda às 6 horas da manhã para fazer a sua análise. E quando eu abro meu computador, a análise já está lá. Sempre atual, com palavras diretas, e pode ajudar no seu aprendizado. E você vai saber como agir numa economia difícil que nós estamos vivendo. Não nos esperam dias muito bons para o ano de 2021, mas dias de esperança, porque a vacina chegando, nós temos uma luz no fim do túnel. Mas, amigos, a vacina já existe, ela não existiu, hoje nós temos que ir para frente, com atitude e participando. Você que está me assistindo aqui,
pode mudar o seu município, seu estado, seu país. Tem que participar, não reclamar depois. Muito obrigada, recebo um grande abraço em nome da Comissão Corecon Mulheres. Agradeço mais uma vez ao professor Odilon, professora Nádia, Douglas, aí nos bastidores, e a todos que nos assistiram e que irão nos assistir depois, porque todas essas palestras estarão no TV Economista. Tenha uma boa tarde, muito obrigada. Está encerrado este evento. Obrigada, até mais.
Obrigada.